Eduardo está perguntando se eu vou ficar lá ou aqui, eu vou lá. Mas antes, eu quero lembrar uma coisa, que claro, Dia da Pátria, nós queremos homenagear Nossa Senhora Aparecida, sem dúvida nenhuma, que é a padroeira do Brasil. Mas também estamos homenageando, agradeço a equipe que preparou, Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu há um mês. E enquanto eu estava segurando aqui este báculo, na hora do Evangelho, eu lembrei que a gente não pode lembrar de Dom Pedro sem lembrar de Dom Paulo Evaristo. Este báculo é de Dom Paulo Evaristo. Vamos deixar aqui pertinho, vamos ver se eu consigo deixar aqui pertinho, porque aí a gente já homenageia Dom Pedro e Dom Paulo Evaristo. Dom Pedro Casaldáliga dizia que ele era sobrinho de Dom Paulo. Ele morreu com 92 anos, Dom Pedro, mas Dom Paulo era ainda mais velho. E dois símbolos da luta contra a exclusão, e nós estamos celebrando o grito dos excluídos. Pois bem, pode deixar, Eduardo, pode ficar aqui, já que estamos aqui, porque eu estou falando para vocês aqui, mas também estou falando para muita gente que está acompanhando aqui pelo aparelhinho do Eduardo, da Igreja da Mídia, Facebook aqui da Catedral também. Então muita gente está rezando conosco. Eu quero dizer que é um momento de grande alegria este. A nossa diocese reunida, a nossa diocese toda reunida aqui. Aqui estão os padres, aqui estão os diáconos, aqui está a equipe de liturgia, aqui estão os seminaristas, religiosas, religiosos, povo de Deus representado por todos vocês, e também os serviços, as pastorais, de modo especial as pastorais sociais. Algumas delas puderam dar o depoimento antes, nem todas puderam, mas também está o ECC, Encontro de Casais com Cristo, Jânio e a Lourdes. Eles são de Itaquaquecetuba, mas são um casal diocesano. E também as autoridades estão representadas na pessoa do vereador Eduígues. Obrigado por sua presença. Se tiver mais alguma autoridade presente, sinta-se também representada e saudada na pessoa do vereador Eduígues. E eu agradeço de modo muito especial a presença do padre Luiz Fernando Oliveira, que é da região episcopal Belém, e ele é o padre representante aqui no nosso estado da pastoral afro, e por isso teve também este gesto de solidariedade para conosco, de estar presente. Então, muito obrigado, padre Luiz Fernando, por sua presença. Eu agradeço muito a presença de todos, porque nós estamos na pandemia. É mais fácil ficar todo mundo em casa. E, no entanto, estamos aqui. Vocês vieram, cada um com sua máscara. Estamos procurando aqui fazer o isolamento, mas estamos aqui. E aqui, diversas pessoas que já contraíram a doença e que, graças a Deus, se recuperaram. Levante a mão os que já contraíram e já recuperaram da doença, graças a Deus. Louvado seja Deus.
Nós lamentamos os doentes, lamentamos os falecidos e agradecemos por todos aqueles que já se recuperaram com a graça de Deus. Bem, irmãos e irmãs, a homilia de hoje já foi feita. Ouvimos a palavra de Deus, da primeira leitura de São Paulo, ouvimos o Evangelho. Eu digo que já foi feita primeiro pela presença de todos e depois por aquilo que falaram, pelo testemunho que cada irmão, que cada irmã deu aqui antes da missa, falando do seu trabalho, ou melhor, do trabalho da sua pastoral e como as pastorais sociais, de modo muito especial, que são as responsáveis pelo grito dos excluídos, que acontece há 26 anos, foi em 1995, vocês seminaristas, a maioria não tinha nascido ainda, quando começou a haver o grito dos excluídos, 1995, há 26 anos, essa já é a 26ª edição, e é uma iniciativa levada adiante pelas pastorais sociais de todo o Brasil, que são diversas com a graça de Deus, como aquelas que aqui se apresentaram, carcerária, do menor, pastoral afro, do mundo do trabalho, da moradia, dos excluídos da rua, e assim por diante, saúde, e assim por diante, ecologia e meio ambiente, muito ligadas as pastorais sociais aos temas das campanhas da fraternidade. Cada ano a campanha da fraternidade traz um tema trabalhado pelas pastorais sociais, e temas esses que são de utilidade para todos os pobres do Brasil inteiro. Por isso, muitas vezes se transformam, e devem, esse é o objetivo, a reflexão, a oração, a celebração, a vivência da campanha da fraternidade, para se transformar em políticas públicas, que, como o Estatuto do Idoso, por exemplo, e tantos outros serviços públicos que existem, motivados pelas campanhas da fraternidade. Mas por que eu dizia que a homilia de hoje já foi feita? Porque o texto do Evangelho é tão propício para hoje. Jesus e os fariseus. E sempre aquele contraste, sempre aquela dificuldade daquelas autoridades religiosas, fariseus e mestres da lei, aquela dificuldade de entender Jesus. E a pergunta que nós fazemos: de que lado nós ficamos? Nós ficamos do lado deles ou do lado de Jesus? E qual que é o lado deles e qual que é o lado de Jesus? O lado deles é o lado da letra, da lei. O lado de Jesus é o lado da vida. A lei é o sábado. E Jesus pergunta: então, a lei é o sábado. E no sábado, é para fazer o bem ou é para fazer o mal? Eles não queriam que Jesus fizesse o bem. Eles não queriam que Jesus chamasse
aquele homem da mão seca e dissesse: vem aqui para o meio. Ou seja, o lado de Jesus é o lado da inclusão. Não fique lá não, não fique lá na margem, não fique marginalizado, não fique excluído, não fique doente, não fique sem direitos respeitados. Vem aqui para o meio. E eles não gostaram. Que lado que nós estamos? Do lado de Jesus ou do lado desses fariseus e mestres da lei? Eu disse que a homilia já está feita porque quando vocês vieram aqui falar, todos vieram dizer que estão do lado da inclusão e não da exclusão, do lado de Jesus, que diz: vem para o meio, não fica de fora não. Todos têm que ser incluídos na mesa, no banquete do reino de Deus. E a mesa e o banquete do reino de Deus que nós vislumbramos para a eternidade, para a vida eterna, nós já vivemos aqui em torno da mesa da Eucaristia, em torno da mesa da palavra e em torno da mesa da partilha do pão, da partilha da vida. E por isso que cada pastoral trabalha um aspecto. Ninguém consegue fazer tudo. Então, um cuida do menor, outro cuida do preso, outro cuida da saúde, outro cuida da moradia, outro cuida de quem está na rua, e todos são cuidados. Vem para o meio. A nossa missão é essa: olhar mais para os que estão fora, para os que estão à margem, trazê-los também para o meio. Na Igreja de Cristo não pode faltar lugar para ninguém. Todos são chamados e todos devem ser acolhidos. Não adianta a gente dizer que tem lugar para todos, mas se a gente não acolhe, tem que acolher. É o tal fermento novo de que fala São Paulo. São Paulo disse que é hora de deixar o fermento velho para colocar um fermento novo. O fermento velho é aquele que não faz mais, não ajuda mais a massa a crescer. E às vezes é tão velho que até estraga a massa. A nossa sociedade precisa muito desse fermento novo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Este é o pão sem fermento. Este é o novo alimento. Este é o bom fermento que leveda toda a massa, ou seja, que faz a massa crescer. Sim, o fermento do reino de Deus. Jesus comparou o reino como um fermento, ou seja, aquilo que a gente não vê, mas que ajuda. Quanto gesto bonito de caridade, quanto gesto bonito de bondade, quanto gesto bonito de acolhida, de socorro de quem está precisando, que ninguém vê, mas que vai melhorando. E quanto fermento velho estragando a massa da vida da nossa sociedade.
Aliás, quanto fermento velho e estragado chamando-se de novo. Há 2 anos atrás, nós tivemos eleições, e quem foram os que ganharam? Aqueles que disseram: agora é novo, agora é a nova política, quase como dizendo, agora é a fermento novo. E foi o que de mais velho entrou e o que de mais estragado entrou. Então, cuidado, disse São Paulo, com o velho fermento que estraga tudo, mesmo que se chame de novo, mas que não tem nada de novo. É o mais velho de todos e o mais estragado fermento de todos. Então, olha aí a missão das pastorais sociais, a missão de todas as pastorais, pastoral familiar, encontro de casais com Cristo, pastoral da família, pastoral litúrgica, pastoral catequética, todas as pastorais, a igreja inteira, de ser um fermento sempre novo para renovar a vida da sociedade. Pacto pela vida e pelo Brasil. Hoje é dia da pátria, é dia de pensar no nosso país, é dia de pensar no povo e, sobretudo, nos sofredores, nos mais sofredores. E por isso, então, que os bispos estão propondo, os bispos do Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está propondo este pacto pela vida e pelo Brasil. Ou seja, pacto significa aquilo em que todo mundo, para o que todo mundo se une. Quando todo mundo se une em torno de um objetivo, isto é uma aliança, isto é um pacto. E claro, não é tão fácil, mas cada um vai fazendo a sua parte. Cada testemunho que foi dado aqui falou de um aspecto deste pacto, porque este pacto de fato fala mesmo, fala da saúde. É um texto pequeno de 2 páginas, que eu peço para todo mundo ler, é só buscar na internet, não é difícil. Pacto pela vida e pelo Brasil. Vamos repetir junto para a gente gravar? Pacto pela vida e pelo Brasil. Isso mesmo. Foram 6 entidades que assinaram. Mas é claro, mais do que essas entidades, mas essas entidades são significativas. Mais do que essas entidades, é o que nas bases acontece em favor deste pacto. As pastorais, como eu já disse, mas essas entidades são representativas e por isso é bom que os construtores da sociedade, os que representam a sociedade, estejam preocupados, porque aí eles se unem às nossas preocupações, ou seja, nós não estamos preocupados sozinhos, cada pastoral, cada cristão, cada diocese, mas saber que entidades nacionais estão preocupadas com o destino do Brasil, que não vai bem, que hoje é muito mal visto lá fora, por sinal, por tudo que está acontecendo, sobretudo é uma vergonha, por sinal, o que está acontecendo na Amazônia, em relação à floresta, a devastação, os incêndios, em relação aos índios, por exemplo, o desprezo para a Amazônia, o desprezo para com os indígenas, como se fossem estorvo, aquilo que é nossa riqueza e aquilo que é um bem da humanidade, a biodiversidade, a Amazônia, a cultura indígena, aquilo que é um bem para a vida da humanidade, e no entanto é considerado pelo governo federal como estorvo,
não vou mover uma palha pelos índios. Eu não vou demarcar 1 milímetro da terra dos índios. Não foi isso que o presidente falou antes de ser eleito? Não foi isso que ele falou? E votaram nele assim mesmo, né? E votaram nele assim mesmo. Não estou preocupado com a floresta. Eu quero desenvolver. Quero pôr mineração, mineradora, acabar com a floresta, pôr progresso, pôr desenvolvimento. Isso é progresso? Isso é desenvolvimento? Isso é vida? Gerar dinheiro para poucos, para acabar com o ar, com a água, com a agricultura, com a vida de todos? Que velho fermento é este? Que velha política é esta, chamada de nova? Pois bem, é por causa de tudo isso que essas 6 entidades fizeram este pacto. Quais são essas 6 entidades? CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Comissão Arnes, de Direitos Humanos. ABI, Associação Brasileira de Imprensa. ABC, Associação Brasileira, Academia Brasileira de Ciências. E SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Pois bem, então, este pacto com essas grandes entidades, sozinhos, eles não vão conseguir muita coisa. Por isso que é importante que todos nós entremos. E nós já entramos pelo trabalho que cada pastoral já faz. Então, está vendo como pode ter uma grande união, um grande mutirão pelo Brasil, pelos excluídos? E por isso que nós estamos felizes, porque o fermento novo de Cristo, o fermento novo do reino de Deus, esse é muito mais forte, e esse nunca será destruído. Eu queria só fazer um pequeno gesto, já que estamos falando deste pacto. Eu pediria para o Geraldão, leve lá para o vereador Iduígues, entregue lá para ele. Talvez ele já tenha, mas simbolicamente, para dizer que todos nós vamos tomar conhecimento deste pacto, tomar conhecimento da nossa realidade. Esse texto fala da saúde, fala da defesa do SUS. Vamos dar uma salva de palmas, isso. Enfim, e que o grito dos excluídos, na sua 26ª edição, possa produzir muitos frutos. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Dom Pedro Casaldáliga! Viva Dom Paulo Evaristo! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! E viva Santana, nossa padroeira!